PIB catarinense cresce 5,3%. Resultado de 2024 é o segundo maior aumento em 10 anos. Pesca artesanal da tainha terá cotas pela primeira vez. Pescadores temem impactos das restrições. Santa Catarina investe em pavimento de concreto em rodovias de grande circulação de caminhões. Programa Parceiro da Escola muda a realidade de mais de 80 escolas do Paraná com ajuda de gestão privada. Arquivo Público do Paraná celebra 170 anos. Espaço preserva a história do Estado com registro de documentos e curiosidades. Explosão de granada é registrada em Bogotá. Ataque deixa 3 mortos e 9 feridos. Donald Trump ameaça impor novas tarifas. Republicano quer taxar em 200% vinhos e champanhes da França e União Europeia. E você vai ver ainda. Papa Francisco completa 12 anos de pontificado. Pontífice tomou medidas que não eram comuns entre antecessores. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 13 de março. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Iniciamos esta edição com a estimativa do Produto Interno Bruto de Santa Catarina, que aponta um crescimento de 5,3% em 2024, comparado ao ano anterior. Esse desempenho supera a expectativa do crescimento médio nacional de 3,4%. O crescimento de 5,3% representa uma aceleração em relação à comparação até setembro passado, quando o estado crescia 4,7%. Segundo especialistas, a aceleração tem relação pelo desempenho robusto na indústria de transformação, que teve o maior crescimento do Centro-Sul em 2024, com uma alta de 7,7%. O terceiro maior crescimento no país. No período, a indústria brasileira cresceu 3,7%. A diversidade e competitividade da produção industrial do Estado tiveram um papel relevante nesse cenário. Tínhamos um cenário um pouco mais negativo por conta de pandemia e agora a gente vem com 7,7% do crescimento da indústria, mostrando que nos estados do Sul e Centro, o Centro-Sul do país, nós estamos em destaque, no Sul também, mostrando que a Santa Catarina tem uma pujança que extrapola a nossa região e a gente vem crescendo de uma forma bastante linear. Os setores de serviços e do comércio também incentivaram o crescimento. Além disso, a economia catarinense está superaquecida e em pleno emprego e passa por um momento bastante favorável para a atração e maturação de investimentos. Muito importante o posicionamento que o governador Jorginho Melo tem em relação a isso. De dar espaço ao catarinense empreendedor, de criar cenários de segurança jurídica, de segurança econômica para que o catarinense possa crescer, que as empresas catarinenses possam crescer e também mostrando para o mundo lá fora o quanto Santa Catarina é apetitoso, tem um cenário positivo para investimentos, para as pessoas que venham morar aqui, venham empreender aqui, venham investir em Santa Catarina. Isso faz com que o governo do estado, através das ações do governador Jorginho Melo, mostre para a sociedade que está alinhado ao empreendedorismo, ao crescimento, ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. A pavimentação em concreto da SC 477 entre Canoinhas e a BR-116 em Monte Castelo está quase pronta. O trecho é importante para o transporte de carga pesada na região. A obra faz parte do programa Estrada Boa, que tem recuperado rodovias em todo o estado. Dos 34,5 quilômetros previstos, 80% já foram pavimentados com concreto. Com 22 centímetros de espessura, o material é mais durável do que o asfalto tradicional. A SC 477 estava há 30 anos sem investimentos. Além da pavimentação, o projeto inclui faixas adicionais, melhorias em acessos e asfalto nos trechos urbanos. O investimento total na obra é de R$ 105 milhões e a previsão é que seja concluída ainda neste ano. Uma portaria emitida pelo Ministério da Pesca e também pelo Ministério do Meio Ambiente, publicada no final de fevereiro, tem gerado preocupação entre os pescadores do litoral catarinense. Santa Catarina é o estado que mais pesca tainha no país. Em 2024, a safra catarinense atingiu 2,8 mil toneladas do pescado capturado. Deste total, 1.700 toneladas foram retiradas pelo arrasto de praia
que pela primeira vez terá cotas de captura, gerando preocupação entre os pescadores catarinenses. A nova normativa, publicada em 28 de fevereiro, estabeleceu o limite de pesca da tainha em 6.795 toneladas em todo o Brasil. Para a modalidade de arrasto de praia, a cota foi definida em 1,1 mil toneladas, apenas para pescadores catarinenses, um número inferior ao do ano passado. O secretário de Maricultura e Pesca de Palhoça vê a decisão com preocupação. Está uma indignação total, o pessoal está muito apreensivo com essa restrição do governo federal, onde a gente sabe que vai prejudicar muito os nossos pescadores, né, o pequeno pescador do município de Palhoça, não só o município de Palhoça, mas a gente fala por Palhoça, né? Então, assim, é uma indignação total. No entender deles, é uma coisa que eles não foi feito em gabinete sem saber da realidade do município. O limite foi estabelecido com base na avaliação de estoque mais recente da espécie, feita em 2023, com o objetivo de controlar a pesca predatória. Segundo a Federação dos Pescadores de Santa Catarina, 20 mil pessoas praticam a pesca artesanal no litoral do estado. E com a nova regra, estão inseguros quanto ao futuro da atividade. É uma indignação porque é uma tradição, né? Uma tradição, é cultural, é uma cultura antiga. E eles ficam aguardando chegar a época da safra para realmente para poder pescar. E aonde tira o sustento de sua família. Então, a grande maioria dos pequenos pescadores, a pesca principal é a pesca da tainha, para manter o sustento de muitas famílias municipais. O governo de Santa Catarina avalia que a decisão prejudica os pescadores do estado e afeta uma tradição cultural. A pesca artesanal da tainha é reconhecida como patrimônio histórico e cultural catarinense. Diante da situação, a Procuradoria-Geral do Estado está protocolando uma ação contra a imposição das cotas. O Instituto Água e Terra atuou em 48 municípios do Paraná durante o período de defesa de diversas espécies. 44 quilos de peixes foram apreendidos. A fiscalização entre 1º de novembro e 28 de fevereiro percorreu mais de 2.000 quilômetros de navegação em uma força-tarefa de 6 equipes. Foram apreendidos mais de 15 mil metros de redes de pesca e foram aplicados cerca de R$127 mil em multas. A restrição da pesca durante o defeso é determinada pelo IAT há mais de 15 anos, em cumprimento a uma instrução normativa do IBAMA, considerando o comportamento migratório de reprodução das espécies nativas. A pesca é proibida na bacia hidrográfica do Rio Paraná, que compreende o rio principal, os formadores, afluentes, lagos, lagoas, marginais e demais coleções de água inseridas na bacia de contribuição do rio. O período reprodutivo é chamado de piracema e é a época do ano em que os peixes migram rio acima para desovar. É um fenômeno natural que ocorre em diversas espécies de peixes ao redor do mundo. O programa parceiro da escola, em vigor há 1 mês e meio, está mudando a realidade de 82 colégios estaduais com gestão administrativa privada. A iniciativa pretende melhorar a infraestrutura das unidades e permitir que os diretores foquem na gestão pedagógica. O parceiro da escola foi implantado pelo governo do estado com o objetivo de aprimorar a gestão nas instituições de ensino. Empresas especializadas assumiram a parte administrativa das escolas, permitindo que os diretores tenham mais tempo para se dedicar às questões pedagógicas. Melhorias estruturais foram realizadas logo no início do ano letivo. As reformas incluem manutenção de banheiros, instalação de novos ventiladores e revitalização de espaços comuns. A parte visual da escola estava bastante comprometida, né? Principalmente o hall de entrada, tudo mais. Esse foi o primeiro para a gente trazer um cartão de visita ideal para a escola, né? Ou muito próximo disso. Então, a gente tentou priorizar, né? Ali, eu falo, não foi nem nos 45, foi nos 15 dias já de início do contrato, já focar nisso, né? Onde a gente precisa, né? Dedicar. E principalmente a parte superior da escola estava muito degradada. Então, o nosso foco maior foi ali, né? De apresentar mesmo a diferença. Chegamos para trazer essa diferença para a comunidade.
Foram trocados espelhos dos banheiros, né? Foram limpados as calhas, a escola está limpa, né? Não falta pessoal, não falta profissionais, então a escola está limpa para se tornar um ambiente cada vez mais acolhedor. Foram colocados ventiladores a mais na sala de aula por conta do calor. Então, foi pintado ali o pátio, alguns espaços da escola, e não foram feitos outros reparos para não interferir no andamento pedagógico da escola. Mas nós estamos aí criando um plano de ação a curto e a médio e a longo prazo sobre as necessidades essenciais com relação à estrutura física da instituição. Diretores e coordenadores administrativos destacam que a nova divisão de tarefas permitiu maior eficiência na gestão escolar. Segundo os gestores, a organização das demandas burocráticas e de infraestrutura tem sido feita com mais agilidade, resultando em escolas mais estruturadas. Alunos e professores também percebem os avanços, como melhor qualidade da merenda, equipamentos em funcionamento e espaços mais organizados. A pintura do colégio, a estrutura, o cuidado do colégio e a comida, bastante também, muito. Os banheiros mudaram de lugar, agora tem espelho no banheiro masculino, então o colégio está ficando mais limpo todo dia, antigamente não era mais muito assim, não. Muita coisa, os professores, a biblioteca, a direção, que está muito boa, inclusive. Tem agora fone nas salas de informática e a escola está toda pintada, está mais bonita. Atualmente, 82 escolas em 34 municípios fazem parte do programa. O objetivo é manter as melhorias a longo prazo, garantindo que as condições estruturais acompanhem o crescimento das unidades escolares. A proposta também busca eliminar aulas vagas, um dos principais desafios enfrentados pela rede pública. Os diretores afirmam que a nova gestão permite uma atuação mais direta no processo de ensino e aprendizagem, beneficiando toda a comunidade escolar. O impacto dessas mudanças será avaliado ao longo do ano letivo. Foi um divisor de águas, né? Porque até hoje a gente não teve nenhuma aula vaga. E isso não era uma realidade da escola. Apesar de ser uma gestora nova, a gente tem relatos, né, de que havia ausência de professor. Então agora a gente tem o quadro completo, a gente iniciou as aulas com o quadro completo, não tivemos nenhuma aula vaga, porque inclusive nas vacâncias, né, nos momentos em que os professores estão ausentes, nós temos um professor substituto, que é um professor acadêmico que nos dá esse apoio. Então esse, para a parte pedagógica, ela é essencial. Então é o ponto alto que a gente tem visto do parceiro da escola até agora. Também no Paraná, o Arquivo Público do Estado completa esse ano 170 anos. Em quase 2 séculos, o espaço preserva a memória do Estado e guarda curiosidades de outras épocas. Criado em 1855, o Arquivo Público protege a memória documental do Estado e é um dos órgãos públicos mais antigos da administração do Paraná. Aqui estão documentos que ajudam a entender a formação do Estado e curiosidades pouco conhecidas da população. O Arquivo Público guarda todo o acervo da história, da memória do Estado do Paraná, antes ainda quando era província. Zacarias Desgois Vasconcelos, que deu a instituição, deu início à instituição dentro do Estado do Paraná. E aqui se guarda toda a história do Estado do Paraná, faz toda a gestão documental, além da história, de toda a curiosidade que todas as pessoas podem vir conhecer, que é aberta ao público através de agendamento. Nós também fazemos a gestão documental de todo o Estado do Paraná. O Arquivo Público é responsável por essa gestão documental. O espaço conta com um acervo de mais de 8.000 metros de documentos. Devido à grande quantidade de registros, o teor de muitos arquivos ainda é desconhecido por parte da equipe do órgão. Quando descobertos, seja pelo setor de pesquisa ou por pesquisadores que visitam o Arquivo Público, eles passam a ser categorizados, facilitando as próximas buscas. Aqui a gente tem a documentação, que é registro de terra, que ficava toda, quem guardava esses registros era toda a parte paroquial, né? Os padres ficavam sob o domínio desses registros e é desde 1856 a 1872 que a gente tem essa documentação de guarda. Então todo detalhe de terra que era da pessoa, só os padres sabiam, né? A gente
ficar sob guarda deles. Esse daqui é um documento do Farol das Conchas, na Ilha do Mel, que foi quando Dom Pedro II pediu para construir o farol para direcionar os navegantes. Com quase 200 anos de criação, o espaço coleciona algumas curiosidades de feitos do passado que atualmente são só registros de práticas não mais utilizadas. A máscara do Zacarias, que ela era uma máscara feita, né? Essa máscara era feita depois que a pessoa morria, né? Então, todo o pessoal dessa época era realizada essa máscara, né? Com todas as características da pessoa, para guardar, né? Uma memória aí que a gente tem. E ela, geralmente, ela está nas exposições, o pessoal consegue ver, né? Ali fica numa caixa. Em abril, o órgão iniciará um processo de digitalização de 100% dos arquivos. O objetivo é fazer com que as informações estejam disponíveis na internet para o público em geral, facilitando o processo de pesquisa tanto do público interno quanto externo. A medida faz parte das celebrações dos 170 anos do órgão. Essa documentação aqui é histórica, então é permanente. Tá? A gente atende também legislação, então a gente tem decretos, leis, tá? E o Diário Oficial desde a emancipação política do Paraná até 2004. Daí o Diário Oficial virou online. Tá? Então tem muito servidor que procura, eu preciso o meu ato de entrada no Estado, tá? O meu decreto, minha resolução, quando que eu saí, porque, né? Então, essa parte a gente atende também, para as pessoas às vezes precisam comprovar como é que eu entrei no Estado. Aqui é muito vasto, não dá para dizer o que nós temos. Assim, tem muita coisa e a gente faz de tudo para atender o pesquisador. Uma árvore de 225 anos e 30 metros de altura desabou devido às fortes chuvas em São Paulo. As fortes chuvas que atingiram São Paulo na quarta-feira causaram um grande estrago na maior cidade do país. Pelo menos uma pessoa morreu após a queda de uma árvore na região de Pinheiros, zona oeste da capital. Na região central, o Xixá do Largo do Arouche, uma árvore de 225 anos e 30 metros de altura, desabou. É triste, né? Uma árvore de 200 anos cair assim, de repente, né? É triste, né? E aconteceu que foi uma catástrofe, caíram muitas árvores, sempre cai uma região específica. Mas hoje, se você andar em qualquer avenida em São Paulo, vai ter árvore derrubada. Ao todo, mais de 300 árvores desabaram devido aos efeitos do clima extremo. É uma mudança climática, a gente não está preparado definitivamente. Está acontecendo um apocalipse, parece. E é isso, a humanidade não se preparou para esse momento, a gente continua poluindo, a gente continua consumindo excessivamente, sem cuidar do meio ambiente, e a gente está colhendo todas as transformações negativas. A Enel, concessionária de distribuição de energia elétrica, relatou que 176 mil domicílios ficaram sem energia. Agora uma pausa e você vai ver depois do intervalo. Explosão de granada é registrada em Bogotá. Ataque deixa 3 mortos e 9 feridos. Papa Francisco completa 12 anos de pontificado. Pontífice tomou medidas que não eram comuns entre os antecessores. E ainda, no clássico Fla-Flu, Flamengo leva a melhor e garante vantagem na final do Estadual Carioca. É depois do intervalo, voltamos já. Mês do consumidor Comprão. Atenção, tudo ainda mais barato. Até domingo dá pra levar muito mais. Corra! Vinhos importação Comprão com 40% de desconto no Clube K. Todas as massas e atomatados na promo, leve 4, pague 3. Toda a categoria de empanados com 30% off. Todos os saboretes com 30% de desconto. Tem também amaciantes com 30% off. E a mega oferta, Smart TV Philco 50 polegadas 4K LED de 2.499 por 1.999. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto.
De volta com o Pix News, agora 8h21, vamos com alguns destaques internacionais. A explosão de uma granada no centro de Bogotá deixou 3 mortos e outros 9 feridos na noite de quarta-feira. A informação foi divulgada pelo prefeito da capital colombiana, palco de um ataque semelhante na mesma área há algumas semanas. A explosão foi registrada no bairro San Bernardo. Isso se deve a um confronto entre 2 grupos criminosos organizados, um chamado Los Venecos e outro Los Costeños, que estão disputando território devido ao tráfico de drogas. Este bairro central da capital, ainda conhecido por seu tradicional distrito de fabricação de móveis, se tornou um ponto crítico de microtráfico e uso de drogas nos últimos anos, atraindo grandes grupos de moradores de rua e dependentes químicos. Há apenas 3 semanas atrás, um morador de rua foi morto e outros 7 ficaram feridos por outra explosão de granada no mesmo bairro. Um terremoto de magnitude 4,4 sacudiu a região italiana de Campos Flegrius, perto de Nápoles, na manhã desta quinta-feira. Apesar do susto em moradores e turistas, o sismo não deixou feridos graves. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia informou que o tremor principal foi registrado a uma profundidade de 2,5 km, seguido por uma série de tremores secundários de menor intensidade. A primeira-ministra Giorgia Meloni monitora o assunto em contato com os serviços de proteção civil. A área vulcânica de Campos Flegrius foi abalada por vários terremotos nos últimos anos, incluindo outro também de magnitude 4,4 em maio do ano passado, até então o mais forte registrado em 40 anos. E depois do aço e alumínio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode impor tarifas de 200% sobre vinho, champanhe e outras bebidas alcoólicas da França e de outros países da União Europeia. A ameaça é uma retaliação às taxas que o bloco europeu adotou sobre o uísque Bourbon americano. Na rede Truth Social, Trump afirmou que se a tarifa não for retirada imediatamente, os Estados Unidos aplicarão em breve uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhes e produtos alcoólicos da França e de outros países da União Europeia. O bloco europeu respondeu na quarta-feira às tarifas de 25% dos Estados Unidos sobre aço e alumínio, renovando as tributações sobre os produtos americanos, que tinha introduzido em 2018 e 2020 e posteriormente revogado. E complementou essas medidas com um novo pacote de tarifas sobre os produtos americanos, incluindo o uísque Bourbon, as motos Harley-Davidson e os iates. O presidente republicano considerou que essas tarifas de até 50% são repugnantes e acusou a União Europeia de ser uma das instituições mais hostis e abusivas do mundo nas políticas tributárias e tarifárias. Ele também reiterou que o bloco europeu foi criado com o único propósito de se aproveitar dos Estados Unidos. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse que o país vai esperar até 2 de abril para decidir quais medidas vai tomar em resposta à imposição de tarifas sobre as exportações mexicanas de aço e alumínio pelos Estados Unidos. Claudia Sheinbaum lembrou que após conversar com Donald Trump na semana passada, tanto o México quanto o Canadá conseguiram adiar a implementação de uma tarifa geral de 25% no âmbito do Acordo de Livre Comércio, do qual os 3 países norte-americanos são parceiros. Esperamos que, como temos um acordo comercial e não há tarifas do México para os Estados Unidos, não haja tarifas recíprocas. Então esperaremos até 2 de abril e, a partir daí, decidiremos se vamos impor ou não tarifas recíprocas. As tarifas de Washington sobre o aço e alumínio, em vigor desde quarta-feira, também incluíram México e Canadá. Mas o governo mexicano afirma que até 2024, 52% dos produtos siderúrgicos dos Estados Unidos foram exportados para o México. O país latino-americano é o 14º maior produtor de aço do mundo e 77,5% da produção local de produtos siderúrgicos acabados é destinada ao mercado norte-americano, segundo a Câmara Nacional da Indústria Siderúrgica.
Chegou ao fim, nesta quinta-feira, o julgamento pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015. Mas as vítimas que não ficaram satisfeitas com o resultado do processo julgado no Brasil só vão ter um veredito em alguns meses. Os autores da ação são 630 mil pessoas afetadas que recorreram à Justiça Britânica por discordar dos processos julgados no Brasil. Eles reivindicam indenizações de 36 bilhões de libras, ou 266 bilhões de reais. Eu falo por mim, depois de 2015 eu nunca mais fui a mesma pessoa. Ela destruiu a minha vida, a vida dos meus filhos, né? E, sim, eu vou sentir um alívio quando eu ouvir que tipo assim, a empresa ela vai pagar por que ela fez. A decisão pode ser anunciada dentro de alguns meses, mas não há uma data concreta, o que pode resultar em um segundo processo em 2026, se uma das partes apresentar um recurso contra o veredito. Isso é realmente sobre responsabilização e ter um juiz aqui em Londres responsabilizando a BHP seria algo que eu acho que para as vítimas que perderam familiares ou perderam seus meios de subsistência é a coisa mais importante. A compensação financeira é importante porque você tem que punir o mau comportamento. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de uma mina de ferro em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, no estado de Minas Gerais, matou 19 pessoas. Várias localidades foram devastadas e 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica foram despejados no Rio Doce e no Oceano Atlântico. A barragem de Fundão era operada pela Samarco, empresa de propriedade conjunta da brasileira Vale e da australiana BHP, que rejeita ser o poluidor direto. Após o início do processo em Londres, a Justiça brasileira absolveu em meados de novembro a Samarco, a Vale e a BHP de qualquer responsabilidade pela tragédia. A decisão do Tribunal Regional Federal de Belo Horizonte entendeu que as provas analisadas não eram determinantes para estabelecer responsabilidade. Pouco antes, em 25 de outubro, o governo federal assinou um acordo de indenização com as empresas envolvidas, no valor de cerca de 132 bilhões de reais. Há 12 anos subia a fumaça branca do Vaticano para anunciar a chegada de um novo Papa. Francisco enfrentou tabus, desafiou nomes poderosos da Igreja e gerou polêmicas no pontificado, comemorado enquanto ele está hospitalizado em Roma. O Papa Francisco, internado há quase 4 semanas em Roma, completa nesta quinta-feira 12 anos desde que foi eleito para ser o líder espiritual dos católicos do mundo. Ao longo desses anos, o argentino tomou medidas que não eram comuns entre os antecessores e nem sempre fizeram sucesso em uma ala mais conservadora da Igreja. A multiplicação dos escândalos de agressões sexuais contra menores dentro da Igreja, da Irlanda à Alemanha, passando por Estados Unidos e Chile, tem sido um dos desafios mais difíceis. Após uma polêmica viagem ao Chile em 2018, que resultou em uma série de renúncias e expulsões de destaque, o Papa argentino pediu desculpas publicamente por ter defendido erroneamente um bispo. Em 2019, expulsou o cardeal americano Theodore McCarrick, declarado culpado por abuso sexual de menores, um gesto significativo que colocou em prática a política de tolerância zero. Neste mesmo ano, uma cúpula sem precedentes sobre a proteção de menores, realizada no Vaticano, levou a uma série de medidas concretas, como a eliminação do segredo pontifício sobre esses crimes, a obrigatoriedade para religiosos e leigos de denunciar qualquer caso à hierarquia, entre outras medidas. Nas 47 viagens ao exterior, Francisco priorizou a visita às periferias do mundo, especialmente em países marginalizados do leste europeu, América Latina e África. O primeiro Papa latino-americano é um grande defensor do multilateralismo e denuncia incessantemente a guerra e o comércio de armas. Além disso, defende o diálogo com todas as religiões, especialmente com o Islã, como demonstrou em uma visita histórica ao Iraque em 2021. O pontífice também conseguiu um acordo histórico com o regime chinês em 2018 sobre a delicada questão da nomeação de bispos. A Igreja de Francisco também se envolveu em vários conflitos regionais na América Latina e na África, mas não conseguiu se impor na invasão russa da Ucrânia.
O Papa também desempenha uma posição diferente em relação aos fiéis LGBTQ+, ao defender uma igreja aberta a todos. No final de 2023, autorizou a bênção de casais do mesmo sexo, uma decisão que gerou rejeição em setores conservadores da África e dos Estados Unidos. Da ilha italiana de Lampedusa ao campo de refugiados grego de Lesbos, o Papa defendeu os migrantes e pediu que sejam acolhidos sem distinção. Dias antes da hospitalização mais recente, Francisco disse que as deportações de imigrantes irregulares nos Estados Unidos de Donald Trump feriam a dignidade das pessoas. O Papa buscou implementar uma reforma profunda da Cúria Romana, o governo central da Igreja, para fortalecer o processo de escuta das igrejas locais e dar mais espaço aos leigos e às mulheres. Algumas dessas reformas foram criticadas internamente e concretizadas com a entrada em vigor, em 2022, de uma nova Constituição que reorganizou os ministérios e deu prioridade à evangelização. Essas mudanças renderam críticas sem precedentes dentro da Igreja, especialmente quando Francisco restringiu o uso da missa em latim em 2021, irritando o setor mais tradicionalista.